Olá, professores, tudo bem? Eu me chamo Fabiana Coronel e vamos seguir aqui com a nossa formação BNCC na prática. Agora nós vamos falar sobre o eixo Mundo Digital na Educação Infantil. O mundo digital na educação infantil está relacionado às experiências das crianças com dispositivos, objetos e tecnologias que fazem parte do seu cotidiano. Mas mais do que utilizar esses recursos digitais, trata-se de compreender como as crianças interagem, exploram e atribuem significados a essas tecnologias. Nesse eixo, a curiosidade, a investigação e a experimentação são centrais. O que é o mundo digital? O mundo digital envolve o contato com dispositivos eletrônicos e não eletrônicos, suas funções, estados e formas de uso. As crianças aprendem a reconhecer o que liga, o que desliga, o que responde ao toque, ao som ou ao movimento. Essas experiências ajudam a criança a compreender que os objetos tecnológicos funcionam a partir de ações humanas. Então, aqui a gente fala sobre o mundo digital, sobre como essas tecnologias funcionam e que fique claro que nós não precisamos ter dispositivos eletrônicos para desenvolver este eixo. A gente pode fazer também de forma desplugada e na educação infantil, preferencialmente de forma desplugada. Por que trabalhar o mundo digital na educação infantil? Explorar o mundo digital na educação infantil possibilita ampliar o repertório das crianças, desenvolver autonomia e investigação, compreender relações de causa e efeito e diferenciar tecnologias digitais e não digitais. E tudo isso de forma concreta, respeitando o desenvolvimento infantil. Mundo digital na BNCC Computação. Propõe que na educação infantil as crianças reconheçam dispositivos eletrônicos, identifiquem estados como ligado e desligado, compreendam o conceito de interface e vivenciem diferentes formas de interação. Essas aprendizagens não exigem domínio técnico, mas experiência, observação e mediação. Dispositivos. Explorar para compreender. Explorar dispositivos significa permitir que a criança toque, observe, experimente, compare. E aqui eu trago alguns exemplos de que recursos a gente pode utilizar na educação infantil que estão acessíveis e que talvez a gente até faça uso. Lanternas, rádios, controles remotos, tablets, teclados, brinquedos eletrônicos e robóticos podem ser utilizados como objetos de investigação, mas sempre com intencionalidade pedagógica. A gente pode utilizar lanternas, as crianças vão explorar, ligar e desligar, por que ela liga, por que ela desliga. Podemos usar componentes eletrônicos como LEDs, baterias, fios, fazer circuitos elétricos e compreender, como que acontece para a gente acender uma lâmpada, qual é o processo que acontece ali. A gente pode também trazer um pouco da robótica educacional, a questão da elétrica. Enfim, são N recursos, jogos de sombras e luzes, quando a luz é projetada a sombra da criança, quando não tem, a sombra não aparece. Temos muitas possibilidades de explorar essas habilidades. Interfaces e formas de interação. Interface é a forma como nos comunicamos com o dispositivo. Na educação infantil, isso pode ser vivenciado por meio de botões, telas sensíveis ao toque, sons, voz, movimento. Brincar de interfaces desenhando ou simuladas ajuda a criança a compreender esta relação. Ligado e desligado, mas além de botões, compreender o estado ligado e desligado vai além de apertar um botão. Envolve perceber quando algo responde ou não, quando a luz, som ou movimento, quando uma ação gera uma reação. Brincadeiras corporais e jogos simbólicos ajudam a tornar esse conceito concreto. Um exemplo é o morto-vivo. A gente brinca com morto, a criança baixa, vivo, a criança levanta. Então são dois estados, morto, baixa, vivo, levanta. E aqui a gente pode trazer também o conceito de ligado e desligado. Podemos fazer essa troca, esse jogo, para que a criança também compreenda esse conceito. Mundo digital, corpo e sentidos. Na educação infantil, o corpo ele é central.
O mundo digital pode ser explorado de forma sensorial, corporal ou lúdica, através de atividades que envolvem o movimento, som, toque e experimentação. Isso amplia a compreensão das crianças sobre como interagem com o mundo ao seu redor. E o papel do professor nesse mundo digital, então? O professor é aquele que seleciona os dispositivos, organiza o ambiente, propõe desafios, media as interações e garante a intencionalidade pedagógica. Mais do que ensinar a usar, o professor ele ensina a explorar, questionar e compreender. Então, no mundo digital, as crianças vão compreender como esses dispositivos eletrônicos eles funcionam, até porque hoje em dia elas estão rodeadas, né, por celular, por televisão, tablets, computadores, mas a gente precisa já desde cedo fazer com que ela compreenda a forma de relação e interação com esses dispositivos eletrônicos. Mas isso a gente pode fazer de forma desplugada, como eu trouxe ali para vocês. A gente pode pedir para elas desenharem um celular, por exemplo, e aí depois que elas desenharam, pintaram, cada uma personalizou o seu celular da forma que queria, a gente começa a perguntar: para que a gente usa esse celular? Para que ele serve? Qual a função dessa tecla? Enfim, temos aí vários dispositivos que as crianças têm conhecimento e a gente precisa só trazer para dentro do eixo do mundo digital e desenvolver essas habilidades de forma lúdica, intencional, fazendo com que a criança compreenda como essa interação acontece. E podemos fazer isso claramente de forma desplugada. Agora compreendemos também o que é o mundo digital e como ele pode ser explorado na educação infantil. Agora, o próximo passo é conhecer o eixo da cultura digital e como as crianças convivem com a tecnologia, desenvolvendo cuidado, responsabilidade e consciência. Até a próxima!